Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, mais uma semana, mais um programa, mais um episódio do seu podcast preferido, seu podcast vitaminado, idolatrado, salve, salve, o seu podcast ufológico, biológico, matematicológico e hoje, né, literalitológico, onde é tudo. Seu podcast hoje reúne, né? Seu podcast preferido hoje reúne uma gama de conhecimento na maior diversidade acadêmica possível. Então, hoje nós teremos um programa daqueles, um programa em que Ufologia de Quintal está em plena alegria, em plena celebração, porque temos aqui o nosso padrinho, e é com ele que vamos começar. Aquele que um dia aceitou ser padrinho do Ufologia de Quintal e até hoje se arrepende disso. Vamos lá então, gente. Conosco, Tiago Tiquete, ninguém mais, ninguém menos que o nosso padrinho. Mentira, me arrependo não, mentira. Tá sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu falei que no podcast não tem igual, são vocês na cabeça. E eu adoro as imagens que vocês fazem, gente. É de chorar de rir ou de chorar. Mas é mais de chorar de rir, mas eu adoro. Isso é coisa do Dudu. Dudu, que é o nosso grande artista gráfico, né? Esse garoto com esses olhos amendoados aí, toda essa frieza, utilizando o seu olhar 43 para produzir essas imagens, esses vídeos maravilhosos. Dudu, chega junto aí, Dudu, você que está aí, né, todo serelepe aí, chega junto. Vamos embora, Dudu. Fala, meus pequenos monstros, um abraço para vocês, um grande abraço para o nosso querido Tiago aqui, esse monstro, até que enfim, olha só, mais uma vez, o Ufologia de Quintal agora está contando com uma pessoa que sabe muito de ufologia. Certo? A gente já teve aqui, porque o Ufologia de Quintal em si, a gente sabe o quê? De nada a quase nada. Beirando nada. Chegando muito perto do nada. Diria eu, matematicamente, tendendo ao nada. Se for pro infinito, isso vai tender a zero. Mas, trazemos aqui ele, o menino Tiago, e esse rapaz aqui vai fazer com que a nossa função do conhecimento tenda ao infinito. Puta, agora eu falei um negócio que até eu me emocionei, caralho. Eu pensei assim, que o conhecimento deles são como duas retas paralelas. O que é a escola pitagoriana diante dos pensamentos matemáticos de Dudu, hein? Você viu só? O que é a escola pitagoriana? Gente, olha, eu fui um aluno bem regular em matemática, tá? Era 7,5, 8 no máximo as notas. Então, recuperação em geometria, então me desculpem, tá? Também, fica tranquilo. Mas assim, com parcimônia, na nossa época, tirar 7, 8 tinha que ser muito bom em matemática, né? Era o 10 com louvor de hoje, né, cara? Pô, 10 era só, tipo, gênio, tipo, Aristóteles tirava 10. E aí chegava em casa assim, pai, tirei 9, né? Pai, tirei 9 em matemática, não faz mais que obrigação. Não, é isso aí. Eu chegava em casa e falava, pô, matemática eu razoavelmente era bom. Chegava em casa e falava, mãe, tirei 95 na prova de matemática. Ela falava, você já conversou com o teu professor onde é que você errou? E esses 5 que você errou aí? Por quê? Onde é que tá? Porra, eu quero 95, mãe. Interessa. A próxima eu quero 100. Aliás, você vai pedir pro professor uma oportunidade de você conseguir esses 5 de volta. Pra caralho, meu Deus do céu. Filho de professor é louco. Filho eu também conheço aí. Ainda falava ainda seu porcaria, vai estudar direito. Não, eu não vou nem proferir o que acontece, sem contar o quanto Tira lá em casa, né? Lá em casa, quando eu tirava uma nota um pouquinho mais para baixo ali do 90, parecia o The Voice. O The Voice Brasil, de tanto que a varinha cantava, rapaz. Era só um lado é brum, o outro, mas Maria. Garoto. Você ainda tinha conversa, eu já nem tinha conversa, eu já vinha tomando bolachão da escola até em casa. Né? Mas vamos lá, Evandrão, chega junto, Evandrão. Então, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo. Não precisa dizer mais nada, né, cara? Tipo, o Thiago aí, ele vai Ele é tão bom, que até o programa ficou bom mesmo tendo nós três. Você veja. Mesmo com nós três ainda é bom. Então, vai ser um episódio bom. Nem vamos falar muito que é para não estragar. Tô um pouco rouco de novo, né? Para variar de novo, a voz ruim. Mas, enfim, dá para falar alguma coisa aí, comentar, escutar. E vamos lá, vamos investigar isso aí um pouquinho. Valeu. Vamos lá então, né, gente? Bom, Dudu, começa então com os avisos, né? Vamos fazer no começo aqui.
os nossos patrocinadores oficiais aí, né? Vamos embora e para entrar com a notícia da semana e seguir o barco, seguir o jogo. Vamos lá, então, Dudu. Chega junto, Dudu, a palavra dos nossos patrocinadores. Claro, meu jovem, pequeno, humilde. Quero dizer para você que está escutando o Ufologia de Quintal, já falei, vou repetir. Quer comprar uma camisetinha? Entra lá, www.ufologiadequintal.com.br. Cara, entra lá, dá uma olhada. Se você não gostar da camiseta do estagiário, olha, eu não vou nem te dizer nada. A camiseta mais linda da ufologia que você já viu na face da Terra. E também lembrar para você que você pode, se você quiser ter a sua própria lojinha de camisetas, clica no link da descrição e clica lá, você vai ser direcionado na Montink, e a Montink vai te dar essa força para tu conhecer como que funciona uma lojinha 100% online, beleza? Mas ó, não te esquece, entra lá e compra uma camisetinha que tu vai ajudar muito esse humilde podcast aqui, afinal de contas, nós estamos aqui nessa estrada aqui e nós precisamos trazer, ou você acha que o cachê do Thiago aqui é barato? Hã? Você acha o quê? Você acha que o cara vem aqui só pelos nossos lindos olhos? Não, filhão. Porque nós temos que fazer um pix pro cara ali, que nós até pedimos uma parcelada dessa vez. Né? O Thiago até falou pra gente, não, dessa vez eu vou deixar vocês fazerem em 30, 60, 90. Nós estamos negociando ainda a taxa de juros, mas... Não, o meu cachê foi revertido para pesquisa ufológica. Opa! Ô, pesquisinha cara, hein? Vou te contar. Mas não falou onde. Não falou onde. Dubai. Ele vai no próximo, vai sair no próximo míssil para Marte. Tô cavando uma vaguinha, quem sabe? Quem sabe? Faz uma ligação pro menino Elon Musk aí, que ele tá mandando uma galera lá para Marte lá, de repente. O Dudu também dá uns apartamentos lá no hotel do Bezos lá que ele tá fazendo. Verdade. O corretor Dudu. Corretor intergaláctico. Né? E aí, lógico, lembrando aí, vai entrar nossas notícias ufológicas. Não te esquece, tá? Não te esquece. Quer saber notícias ufológicas? Entra lá em Portal Vigília, vigília.com.br, que o nosso grande Jeff, aquele monstro sagrado, cujo eu chamo de o nosso Batráquio, sempre tá te atualizando de notícias. E lógico, já vou aproveitar aqui e falar. Se bem que todos os nossos ouvintes do Ufologia de Quintal, todos eles já estão inscritos no canal do YouTube do Padrinho, que é a Investigação OVNI, né? Porque se você escuta Ufologia de Quintal e não está inscrito lá, você está errado. Você está errado. Você está errado. Está muito errado. Porque é o melhor canal do YouTube, com certeza absoluta, o melhor canal do YouTube de ufologia. Isso eu posso falar assim, ó, cravo, na batata mesmo. Então, entra lá e tá dado os recadinhos de início. Segue o jogo aí, menino Cleiton. Bom, então é isso aí. Agora você fica com as notícias ufológicas do Portal Vigília. Notícias ufológicas com o Portal Vigília. Fala, pessoal do Ufologia de Quintal, tudo bem com vocês? Jeff do Portal Vigília falando aqui diretamente para o mais famoso podcast Ufologia de Quintal do planeta. Hoje a notícia que eu trago aqui para a gente discutir é um burburinho que está circulando aí no meio político norte-americano. Aliás, não é um burburinho, é uma tremenda de uma polêmica. Depois que a senadora pelo estado de Nova York, a Kirsten Gillibrand, apresentou uma emenda à lei de autorização de defesa nacional do ano fiscal de 2022. Essa lei amplia muito, de uma forma bastante forte, a investigação, o esforço de investigação UAP nos Estados Unidos, né, dos fenômenos aéreos anômalos, né, os UAP, como os militares principalmente preferem chamar agora nos Estados Unidos, e exige transparência no sentido de apresentar aí relatórios anuais, não secretos, ou seja, desclassificados, para dar satisfação à população do que está sendo investigado no âmbito, né, do fenômeno OVNI. Essa lei é apresentada agora no momento em que os senadores e os congressistas em geral norte-americanos estão começando a apresentar sinais de completa insatisfação com a divulgação do fenômeno UAP ou das investigações da força-tarefa, né, permanente criada para investigar o fenômeno UAP após a liberação do primeiro relatório preliminar do Pentágono. O que acontece é que os políticos norte-americanos estão bastante insatisfeitos porque consideram o fenômeno um fenômeno preocupante do ponto de vista
segurança nacional para o país e, ao mesmo tempo, esperavam uma atitude mais aberta do governo federal em relação a este fenômeno. A lei proposta pela senadora, ela determina a criação de um escritório com amplos poderes para investigar o fenômeno WAP, inclusive compartilhando informações com iniciativas civis de pesquisa, além de realmente ficar obrigado aí a apresentar relatórios regulares do andamento dessas investigações. É mais um passo aí, mais um capítulo nessa pressão norte-americana, dos políticos norte-americanos, para a liberação e para a maior transparência na investigação do fenômeno OVNI nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar. 5, 4, 3, 2, 1. Ufologia de Quintal. Bom, é isso aí. Então você ouviu então a notícia. Olha, não esqueça de dar uma olhadinha lá, né, no Portal Vigília. Entra lá, o Portal Vigília é muito importante quando se fala de notícia ufológica, tá bom? Então entre lá, dê uma olhada, né, e a vida que segue. Vamos lá então, gente. Vamos seguir. Então agora nós temos o quê? Nós temos o caso de hoje. Tem um caso, né? Tem um caso. E nós ficamos aqui, cara, a gente fica tão empolgado quando o padrinho vem aqui, que a gente até esquece dos protocolos a serem seguidos, né? Nós temos um caso. O caso de hoje, sugerido pelo padrinho, é o caso Lady Snippy. É assim que fala em inglês? É isso mesmo, Lady Snippy. Lady Snippy. Então, Meu Deus do céu, que orgulho. Que orgulho, desculpa, deixa eu fazer um parênteses. Que orgulho do Cleiton, cara. Poxa, aquelas aulinhas de inglês que você tá fazendo efeito, Cleiton. Parabéns, ó. Poxa, esse podcast. Daqui uns dias a gente vai poder gravar em inglês. Aí você vai ver. Nós vamos fazer igual o padrinho. Porque o padrinho, ele tira sarro na internet. Ele tira onda. Ele tira sarro. Ele vai lá e ele faz entrevista em inglês, cara. Poxa vida. Eu vi, cara, eu vi. Esse é meu sonho. É conseguir fazer entrevista em inglês. Entendeu? Eu, no máximo, consigo pedir um lanche. Eu, quando fui viajar para fora do país, olhava lá, tinha aquele monte de coisa. Você quer falar o quê? Você quer falar assim, eu quero aquele lanche com batata, com refri, assim. Você quer falar tudo isso. E aí você olha pro cara e fala assim, number 2, please. Ou você fala assim, one this and one this. O Cleiton fez pior. O Cleiton chegou lá numa cafeteria lá uma vez lá e pediu 10 coffee. Os caras chegaram com 10 cafezinhos lá pro Cleiton. Meu Deus do céu. Faz pintar essa cena. Isso é algo que o Cleiton faria. Tomei café até umas horas. Mas vamos lá então, né, cara? Então o caso de hoje é o caso Lady Snippy. Gente, é o seguinte, esse caso vai se passar, né, em um momento, como é que eu vou dizer assim, da nossa história, aqui no Brasil, o momento em que nós estamos vivendo o segundo ano de governo militar. É um momento diferente para nós aqui no Brasil. É um momento também de Guerra Fria. Muita coisa está acontecendo no mundo, tá? E é um dos casos, quando nós falamos de mutilação de animais, esse aqui é um dos casos mais emblemáticos da ufologia mundial. É um dos casos, ele traz na sua conjuntura, né, no seu escopo, um arcabouço imenso de coisas que é muito difícil de você desclassificar. É um caso impressionante. Né? Então, preste atenção, né? E depois converse com a gente lá, comente lá no Instagram, lá no Telegram, o que você acha sobre esse caso. É um caso muito importante da casuística mundial. Então é o seguinte, cara, isso aí vai acontecer onde? Vai acontecer nos Estados Unidos, no estado de Colorado, no Vale de São Luís. Isso vai acontecer em uma fazenda que está mais ou menos ali 32 quilômetros de Alamosa, aos pés de Mont Blanc. Na região, aquela região ali dos Estados Unidos, é uma região desértica, tá? Mas, porém, todavia, o clima ali é um clima desértico, né? É considerado um clima desértico. O que justifica esse clima desértico? Por que eu estou falando sobre isso hoje? E aí eu vou... Por que eu estou falando sobre isso hoje, né? Por que eu estou pegando essa questão climática hoje? Porque nós vamos falar, eu tenho certeza que o Evandro vai trazer um aspecto sobre isso também, lá na frente, quando nós estivermos falando sobre
né, a decomposição do corpo do animal. Sim. O clima é muito importante. Então, segundo a classificação de Köppen, aquela região tem um clima desértico. O que caracteriza um clima desértico? É a baixa umidade. A chuva, tá? A precipitação em um clima desértico é entre 200 e 600 milímetros ano. Só para você ter uma ideia. Tá? Isso chove uma hora aqui. Isso vai ser importante para depois. Aqui em Cascavel teve dia que choveu mais que isso. Foi uma hora de chuva. Numa hora acho que choveu uns 300. Então, esse é considerado o clima desértico. Então, guarde aí essa característica e depois nós vamos voltar nele aí. Aquela região ali, né, gente, aquela região de Alamoça ali, é uma região que era ocupada, que foi ocupada pelos índios Utah, ou Ute, né, que eram descendentes ali, né, dos Anassazes, dos Hopi, tudo naquela região também. Esses caras estavam ali naquela região, eles são os primeiros moradores. Estima-se que eles estão ali há muito tempo, desde a última glaciação. É aquela galerinha que chegou, né, segundo a teoria mais aceita, vindo ali pelo Estreito de Bering. Esse povo, gente, só para lembrar para vocês, eles são descendentes dos Anasazi, descendentes dos Hopi, que por sua vez são descendentes dos povos das estrelas. Então é uma região que também vai ter bastante essa mística, tá? De avistamentos, de coisas. Então é uma região que não é uma região, como é que eu vou dizer assim, que isso nunca aconteceu, não. É uma região que na antiguidade já se destacava muito sobre isso. Tá? Então vamos lá, agora você sabe mais ou menos onde está, naquela região, né, ali dos Estados Unidos, tá, do Colorado, uma região que foi contestada já foi invadida por espanhóis, contestada por mexicanos, então é uma região de divisa ali. O ano é 1965. O dia é 7 e o mês é setembro. Enquanto no Brasil comemorávamos o Dia da Independência, com desfiles, fanfarras e aquele negócio todo, nos Estados Unidos, uma égua de 3 anos de idade, da raça Appaloosa, saiu para pastar. Ela criada num regime extensivo, né? Solta ali no seu terreno, foi pastar. E, gente, você sabe, né? O Dudu aqui, que é um garoto, mesmo sendo urbano, tem raízes na roça, né? O Dudu que já andou muito de pés descalço, já cavalgou muito a cavalo, né? Já tirou leite da vaca e do boi também, né? Já matou porco, já fez muita coisa. Então o Dudu que está aqui conosco certeza. Né? Sou o exemplo da ruralidade brasileira. Então esse menino está aqui, sabe. E o que acontece? Você tem lá um terreno grande, murado, cercado, obviamente, tá? O que você faz? Você deixa os animais ali durante o dia, né, ficar tranquilamente. O que vai rolar, gente? Vai deixar ele pastando, como era de costume, tá? Não era uma coisa. Porque você que está na cidade, você que é da vida urbana, é o seguinte: por que eu trouxe o exemplo do Dudu aqui? Porque ele sabe muito bem. Você cria o animal, então você tira ele de manhã cedo, começa a tratar muito cedo, a alimentação é de manhã, antes do sol nascer, muitos animais já acordam, já começam a pedir, e é aquele desespero, né, que os animais não querem saber. Quem trabalha no campo e quem tem fazenda não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, tem que cuidar dos animais. Então o que vai rolar? Acordou de manhã cedo, tirou do estábulo, né, tirou de lá de dentro, alimentou e deixa solto. Vai andar por aí, dentro do terreno, dentro do território, dentro da propriedade. O que vai acontecer, cara? Ele vai e não volta mais. Essa eguinha pocotó, ela vai e não volta. Então os donos começam a esperar, mas cadê, cara? É uma égua de estimação, uma égua cara, égua de uma raçosa. O que vai acontecer então, né, cara? Eles começam a ficar naquela apreensão e aí começam a procurar. Pô, mas cadê a fulana? Né? Saiu para passear, ela sempre faz esse caminho aqui, tá por aqui. A primeira ideia é que alguém roubou, né? Ou fugiu ou alguém roubou. Porque em 1965, no lugar que eles estavam, não pensar jamais na tragédia que se desenhava aquele sumiço. Então, vão procurar. 2 dias depois, repito, 2 dias depois, eles vão encontrá-la em uma clareira.
no terreno deles. Então, aí ia dali de onde eles estavam, tinha um bosque, no meio do bosque, uma clareira, e isso menos de 1 quilômetro da fazenda, menos de 1 quilômetro da casa central. Que para uma fazenda, dependendo do tamanho, né, não é muita coisa. Menos de 1 quilômetro, 800 metros ali, 700 metros, dependendo do tamanho da fazenda, é um território, né, tranquilo. Não é nem muita coisa assim. O que vai rolar então? Eles encontram, mas, cara, eles vão encontrar nessa clareira, né, que tinha dentro desse bosque. Nesse momento, eles vão encontrar toda mutilada, ou partes dela mutiladas. O seu corpo mutilado, ela deitada ali, sem carne, sem pele nenhuma, do pescoço até a cabeça. Foi tudo retirado, tudo. O negócio, uma cena de espanto, uma cena de trauma. Imagina você vendo um animal seu de estimação, né, que você trata, que você cuida, de repente você olha ali daquele jeito. Mutilada, literalmente mutilada. Não havia... Fala, Dudu. Não, o mais esquisito dessa mutilação, não sei se ia falar um pouco mais pra frente, é que sai, vamos dizer assim, a carne, né? Mas os ossos ficaram ali. Então não foi como se fosse só um corte seco e desprendido, assim, literalmente, né? Pelo menos nas fotos que eu consegui ver ali, é como se tivesse feito assim um corte e arranca-se a carne e fica ali ainda os ossos ali inteiriços. Então, É como você faz a limpeza de um coelho. Você corta um talozinho do coelho e puxa pra dentro todinho, fica só a pele. Só a carne, quero dizer. É isso aí. É bem esquisito, né? É um corte muito esquisito. Foi um procedimento, é óbvio que no momento eles não estão pensando em nada, só no desespero de ver uma cena daquela. Mas foi um procedimento, cara, é um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico. A forma com que aparenta ali naquele momento. Não havia qualquer sinal de sangue, não havia qualquer sinal de luta, não havia nenhum rastro no chão. Só estava ela deitada, do pescoço para cima, puro osso, tá? Sem nada. E aí, cara, e o pessoal ficou olhando assim, o que é isso? O que aconteceu aqui? Outra coisa interessante, o restante do corpo intacto. Intacto. Sem nenhum sinal de violência, sem nenhum sinal de torção, de dolo, nenhum hematoma, nem nada. A carne do animal ainda estava rosada. Rosada. Sabe quando você vai comprar carne no mercado, né? E é muito importante, carne de cavalo aqui no Brasil nós não temos costume, alguns outros lugares do mundo se experimenta, até aqui no Brasil nós não temos costume, né? Mas a carne, ela quando o tempo vai passando, ela vai escurecendo. Vejam bem, faziam 2 dias que ela havia sumido. Eles encontram ela no 2º dia. E a carne ainda estava com aparência rosada. Ou seja, a carne ainda estava conservada. Cara, eles vão sentir aquilo. A impressão que dava é que a carne tinha sido acabado de ser cortada. Que o animal havia ali acabado de ser, como é que eu vou dizer assim, sacrificado. Eles viram ali embaixo dos ossos, ali perto do pescoço, perto do crânio, uma substância muito parecida com alcatrão. Alcatrão. O Dudu vai lembrar só do conhaque de alcatrão da Barra. Opa! Esse daí o Dudu vai lembrar, que é aquele com mel e limão, né? No frio a gente toma coisa boa. Né? Até mesmo quando tá com aquela tossezinha ali, é bom, hein, Dudu? Aquilo esquenta até a alma do defunto, né, velho? Meu Deus do céu. Conhaque de alcatrão, São João da Barra. Aquilo com mel e limão é maravilha. Então eles vão ver aquilo ali, né? Em volta ali, embaixo ali, mas tudo bem. O que vai acontecer? Eles vão achar tudo muito estranho. É óbvio, né, cara? Não tem como o cara ver aquilo e falar, não, normal, vou pra casa. Não dá nada. Olham tudo aquilo ali, o sentimento de desespero começa a tomar conta,
Porque aquilo ali não foi um simples acidente. Não foi um simples sacrifício de um animal, não só matar um animal, mas tem sinais de procedimentos. Alguém sentou, cortou, tirou, né? Então, assim, é um negócio impressionante. Aí vamos lá, vamos seguir adiante. Perto da carcaça, perto de onde estava ali, tinha a impressão que nada tinha acontecido. Nada, tranquilo. A alguns metros ali, coisa de 100 e poucos metros, eles vão encontrar o quê? Uma marca circular na grama. Sim. Aí por isso que eu falo, Evandro, esse caso é muito difícil de desmistificar. Porque ele tem muitos fatores, cara, que são assim simplesmente maravilhosos. Alguns metros dali, a grama está rebaixada em um círculo. Eles olham ali. Não só grama, ô Cleiton. Árvores que tinham 3 metros de altura estão a 5 centímetros do solo. Como fossem chatadas. Aí, ó. Tá? Outro detalhe muito importante. Essa eu não sabia. Por isso que nós trouxemos quem manja. É isso aí. Tá vendo a diferença? Então percebam bem, a grama achatada, a vegetação achatada. Olha, para você que vive na cidade, para você que não tem noção, para você derrubar uma árvore, para você cortar uma árvore, é um problema. Para destocar uma árvore, Dudu, você sabe aqui na minha casa, eu tenho, o Evandro também, eu tenho um pé de caneleiro e um pé de limão, que eu estou pensando em tirar ali para construir ali atrás. Não me chama. Eu já estou pensando no trabalho, cara. Eu estou pensando no trabalho. Não, eu só vou te falar que eu não vou. Não me chama, tá? Porque não, vocês só vão vir no dia de tomar cerveja. Teve um final não, se tiver cerveja, eu vou. Daí eu vou. Eu nesse caso aí, para tirar toco, meu amigo, não precisa me chamar. Deixa comigo. Eu teve um final de semana aí que a minha avó resolveu tirar uma árvore lá no fundo do quintal lá. Aí minha avó, né? A avó pediu, você faz o quê? De bom grado, né? Ah, meu filho, você podia fazer e tal. Rapaz do céu, eu vou te falar uma verdade, cara. Eu saí com as costas tudo travadas agora. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Essa vida aqui, eu devia ter pago pra alguém. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não é pra mim, não. Mas então você imagina, cara, você trabalhar com essa com a árvore ali, né, viva, é muito difícil, ela é muito resistente. É. Agora imagina você algo que achata a árvore a 3 centímetros do solo. Imagine a força e o poder que esse objeto exerceu, né, sobre a árvore. O Dudu, que é matemático aí, né, se tivesse ali tudo direitinho, a densidade, a força, ou o caule ali, ele poderia projetar para você a força necessária para fazer isso. Mas, ô Thiago, mas só uma dúvida que me ocorreu agora, e como tu manja mais do que a gente, porque a gente é bem burro aqui, essas árvores, elas tombaram e ficaram a 3 centímetros do chão, e aí achatado, ou foi assim, literalmente, como se fosse... Literalmente achatadas, elas não quebraram, foram comprimidas para o solo. Como se tivesse... Os galhos foram feito pressão, então os galhos foram se abrindo, né, lateralmente, até ficar 3 centímetros no chão. Ela foi se abrindo. Você pega uma couve-flor e amassa a couve-flor. Aí vai abrindo os galhos até ficar no chão. Esmagou. Não quebrou, esmagou. E tem outros fatos muito interessantes disso aí também, não sei se o Cleiton vai falar, que é sobre radiação, que depois foram feitas análises e viram que o local era radioativo. As botas dos donos da fazenda que foram lá verificar a égua estavam com radiação também. E uma coisa muito interessante, pouco a gente sabe, que a carcaça dela, as pegadas dela chegavam a um determinado local, depois desapareciam as pegadas e o corpo dela estava a 30 metros das últimas marcas de pegadas. Isso aí é só para você ver o tanto de mistério que circula esse caso. Tá? E não é fácil, Dudu. Não é fácil. Não é à toa que esse é um dos casos mais importantes da casuística mundial. Aí vamos lá. Né? O que vai ocorrer? Nesse caso da marca, né, que supõe-se ser um OVNI,
Além disso, tinham marcas de 5 centímetros de largura, 5 centímetros de largura, mais 10 de profundidade. 5 de largura e 10 de profundidade. E aí, cara, o que acontece? Você tem aquilo ali, e o círculo interno, né? Eram 2 círculos. Fez o interno com volta de 1 metro de diâmetro. Você tem uma ideia, uma noção do que, assim, não foi só, né? Porque tem muito caso que a gente já fez alguns aqui, e chega um pessoal na hora lá e tenta forçar a barra para forçar que seja um caso ufológico. Tem vários casos que são assim. Né? As pessoas chegam e tentam forçar, mas esse aqui, cara, é impressionante. O delegado, o xerife, que investigou, ele falou que a égua tinha sido morta por um raio, uma descarga elétrica. Só que aí, né, coisa mais simples do mundo, foi ver a meteorologia, não tinha. Não choveu, e era um clima deserto, não tinha nuvens, não tinha nada. Muito improvável. E outra, né, que mesmo que tivesse sido um raio, um raio... Ia chamuscar o corpo todo, né? Ia deixar o corpo não daquele jeito, né? Exatamente. Não faz o menor sentido isso. Ia ter vestícios de queimadura, né, cara? Exatamente. O interessante é que o osso dela, ele tava branco, os ossos, né, estavam brancos como se estivessem já estando lá já há semanas. E não, a pele estava rosada, como o Clayton falou, não houve ação de predadores, não tinha formiga atacando a carcaça, não tinha verme, não teve abutre, não teve coiote, nada. Depois de 2 semanas que eles voltaram lá, o corpo estava do mesmo jeito. Nem decomposição o corpo estava. E exalava um cheiro, não de putrefação, mas um cheiro diferente. E uma coisa que é interessante, assim... Como se ela tivesse sido banhada no formol. Pelo relato, parece que o corte foi assim, liso, né? Como se fosse, assim, literalmente feito por vamos dizer, uma serra elétrica. Ou um laser, né, cara? Um laser. Então, eles falam de um laser, mas, lógico, na época não tinha, ou pelo menos eu acho que não devia ter essa tecnologia, pelo menos não disponível a grande massa. Instrumento, né? De corte a laser, não. Corte a laser, eu imagino que não devia 65 ter, não. porque pelo relato lá, parece que ele faz o corte, e como se esse corte já cauterizasse a carne, já. Né? E ela fica com um aspecto como se fosse já um couro, né? Uma coisa assim meio seco. Então, assim, tipo, é outra coisa que não se encaixa num raio nem a pau. Né? E teve uma curiosidade interessante, que tinha um doutor chamado John Altshuler, uma coisa assim. Ele era um patologista, né? Era bem conhecido, bem premiado. E ele invadiu lá o local que estava isolado para a polícia, né, para investigar. Ele invadiu à noite. E a polícia chegou lá para pegar ele. E começou a falar com ele e ele implorou. Ele implorou o seguinte: não contem que eu estou aqui, porque a minha reputação pode ir por água abaixo. Eu acredito em OVNIs, acredito que isso foi feito por algo fora desse planeta. Caramba. Pensa só. Ela tem que esconder que acreditava em OVNI, né? A década de 60 é muito difícil, né? Acontece muito, na verdade. Cara, mas isso até hoje, dependendo do onde você tá, é meio complicado, cara. Sim, até hoje. Eu tenho contato com muitos pilotos e realmente é difícil de falarem. Até não é nem por ter medo de sofrer alguma sanção, é porque você fica marcado, né? Você vira chacota e fica mais difícil até conseguir emprego. Isso aí não tem. Então até hoje, na época então era pior, né, Dudu? Na época era pior. Imagina. E aí o que vai acontecer, né, cara? Fora isso, fora esse processo, a ideia também, né, esse cheiro. Os donos da fazenda vão dizer que tinha uma nítida impressão que o corpo havia sido mergulhado em formol, porque tinha um cheiro muito forte de formol na carcaça do animal. Então, foi depois vistoriado, né, com o contador Geiger e tudo, foi observado radiação naquela região. Como o padrinho disse, na bota dos donos da fazenda, na região onde a carcaça do animal estava. Além disso, foi visto na área ali, né, na região, OVNIs
foram vistos objetos voadores não identificados. Uma senhora, ela dá uma entrevista, né? Ela dá uma entrevista lá, ela declara que ela viu objeto voador no dia 7 de setembro, próximo à fazenda dela, que ficava na mesma região. E ela vai falar, eu vi no dia 7, porque aí começaram a perguntar ali. Porque a primeira ideia, foi alguém. É igual quando começa a roubar cavalo, quando começa a roubar boi. Pô, esse dia eu tava vendo, prenderam... Foram os fogos de 7 de setembro. Né? 7 de setembro tá os fogos comemorando, que mataram fogos, o cavalo. Eu não sei se vocês lembram aqui do Evandro, que uns meses atrás, aí prenderam um cara levando uma vaca dentro do carro, velho. Sim. O cara pegou o bezerro e colocou dentro do carro para levar pra... Roubou o bezerro no carro. Mais comum do que parece, meu jovem. Isso aí é mais comum do que parece. E aí o pessoal foi logo investigar. Bom, se fizeram aqui, fizeram em outros lugares também. Então vamos ver. Começaram a investigar, começaram a perguntar o que rolou. Cara, essa senhora, que era uma senhora de respeito, cara, é assim, é aquilo que eu falo sempre sobre o testemunho, sobre o depoimento. É muito complicado, você pega a dona de uma fazenda e fala, o dia tal ali, eu vi ali uma luz ali, mas eu não sei o que era, tava pairando aqui na minha fazenda, aqui, eu sei lá, vou fazer o quê? Né? Se é o Ermelindo, pega um pedaço de pau, joga, pega uma espingarda, atira. Mas não, ela falou, eu vi aqui, mas tem o que fazer. Então, assim, é muito complicado. Né? Aí, para finalizar, né, isso aí, então teve avistamento de OVNIs também na região. E para finalizar, o seguinte, gente, 2 anos após o acontecimento, 2 anos após o acontecido, nem grama, nem planta nasceu no local onde a carcaça ficou. O lugar ficou contaminado, literalmente contaminado. Não nasceu nada onde foi encontrada aquela carcaça. E isso é muito comum, viu, Cleiton, em aterrissagem de local de UFO, em agroglifos crop cycles, em locais de mutilação. Isso é muito comum acontecer, devido à radiação, devido a qualquer outro fator que a gente desconhece. Mas esse do caso da Lady Snip é simbólico. E isso aí, né, isso é mais um dos fatores que corroboram esse acontecimento. Vamos lá, então, vamos começar então com quem? Chega junto o padrinho, né, o padrinho que está aqui. Padrinho, suas percepções sobre esse caso, né, o que nós vamos trazer sobre isso aí? É um caso com há mais de 50 anos um mistério. E tudo relacionado ao que a gente já falou. Radiação no solo, árvores amassadas e quebradas, a carcaça do animal 30 metros do último local onde tem as suas pegadas, o corpo descarnado, sem corte, sem quebrar o pescoço. Quem tem acesso à internet pode ver, se procura em qualquer lugar, você vai ver as imagens, as fotos da égua, avistamentos de OVNIs naquela região. E em 1965 foi uma das maiores ondas ufológicas dos Estados Unidos. Tá? Então, estamos dizendo que a égua foi abduzida e cortaram-lhe a cabeça para fazer um churrasco? Não, a gente não pode falar isso porque a gente não tem provas, mas a gente também não pode negar que não seja uma das possibilidades. E existe uma teoria que tenta explicar isso, que teria sido tudo uma invenção relacionada à crise da carne nos Estados Unidos, no Texas, no Novo México, no Colorado, que eram grandes produtores de gado. Então teve uma crise muito grande e eles, para de alguma forma, eu li isso em algum lugar, não me lembro muito bem onde foi, de alguma forma para tentar elevar o preço da carne, eles começarem a inventar mutilação de gado, coisas assim. A Skip foi antes disso. Foi um evento um pouco anterior a esses rumores. Então, para mim, até hoje, e eu procurei, antes de fazer esse programa aqui com vocês, eu procurei algumas informações novas, e não tem explicações, você não acha explicações, teorias de explicações de um raio. Um raio ia chamuscar o boi. A gente já viu aqui no Brasil, tem isso. Várias fazendas caem um raio, os bichos tudo lá estufado, com as pernas para cima, coitadinho, tudo morto. Em decomposição, é o processo de decomposição, né? Você estufa gases, líquidos, você estufa tudo, depois esvazia tudo de novo, até explode em alguns casos. Mas isso não aconteceu com essa égua. E se passaram mais de 50 anos. E digo mais,
São raríssimos os casos de mutilação de gado de cavalos. Muito raro, não é pouco raro, não, é muito raro. Além do que, não tinha nenhum vestígio de sangue no local. A terra absorveu. Ok, até absorve água, mas fica marcado. E o que mais me chama atenção são 2 fatores principais. Tudo me chama atenção, mas 2 fatores principais. O primeiro, radiação no local. E o segundo, 30 metros depois, a carcaça dela, ao final das pegadas, foi aparecer 30 metros depois, como se fosse, literalmente, levitada. Ela voou, foi jogada, foi pega e solta. 30 metros depois das pegadas. Dudu, chega lá então, Dudu. Vamos lá, Dudu. Seus aspectos, suas impressões iniciais. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu? Esse caso aqui tá me pegando aqui. Tô tentando imaginar aqui situações, mas eu vou te dizer o seguinte: antes de eu falar as minhas impressões, eu gostaria de fazer questionamentos ao biólogo do grupo aqui, porque eu tenho algumas perguntas ao biólogo do grupo aqui, porque eu confesso a minha ignorância no sentido de biologia. Tem coisas que eu realmente não... A gente fala assim, isso é impossível, e às vezes é só porque eu sou ignorante, às vezes é eu que... biologia eu também não entendo muita coisa. Não, tu não entende é lógico que não entende absolutamente nada de nada, eu te conheço, mas de biologia eu sei que você tá 2 passos na minha frente. Que não é muita coisa. Não, tratando-se de Dudu, 2 passos é uns 20 quilômetros. Não quer dizer absolutamente nada. Eu entendi a referência. Vamos lá. Muito boa. Eu queria saber com o biólogo aí se existe algum tipo, sei lá, de doença, praga ou parasita, alguma coisa do tipo, que poderia atacar um animal e comer um pedaço específico do animal só. Por exemplo, sei lá, um bicho que vai lá, um parasita ou alguma coisa, que ataca uma perna do animal e arranca só a perna do animal e o resto do animal fica. Você, de uma parte só, não tem, né? Ele vai acabar se espalhando por tudo, etc. Mas isso vai depender de quando você encontra o animal, né? Então, por exemplo, se ele começou a atacar pela perna e você chega lá, comeu só a perna do animal. Não, mas calma um pouquinho que ele vai comer, se deixar, ele vai comer tudo, né? Então, às vezes, pode ser isso aí, que começou por uma parte, e quando a gente vê, e algumas bactérias, inclusive, podem fazer cortes que parecem bem limpos. Parece assim que eles realmente pararam de comer ali. Parece que houve mesmo uma retirada daquela parte, às vezes chegam a comer até os ossos, inclusive, e essa parte ela quase que desaparece. Você vê às vezes um buraco, parece que alguém bateu com uma estaca, né? Isso acontece. Quem gosta bastante de true crimes, né? Crimes reais e tal, histórias de crimes reais, tem alguns relatos desse tipo, assim, onde parece que a pessoa foi estaqueada, alguma coisa assim, e na verdade era um tipo de bactéria. Então existe, não que fique específico, mas isso tem a ver com o tempo que você encontra e de onde a infecção começou. Então, existir, pode existir sim. Mas um tipo de bactéria que pudesse, sei lá, vamos supor que... Não precisa nem ser bactéria, alguns animais também podem fazer isso. Tá, Mas teve esse negócio, não teve animais. As bactérias, não sei, não agiram, pelo que eu entendi, pelo que eu li sobre o cara, elas não agiram. E não teve animais... não teve urubu, não teve carniça, nada. Animais que comem carniça, não apareceu nada. Mas é que não apareceu, talvez não tenha aparecido ali na hora, né? Porque tem um caso, por exemplo, que é muito emblemático de um ritual que achavam que era satanismo, porque foram mortos 3 meninos num córrego, basicamente, e um deles, o pênis, estava cortado, parece que ele tinha cortado com uma faca de serra, assim. Você vê a imagem, realmente parece que foi cortado, assim, a grosso modo, etc. E era, na verdade, pequenos ratos que tinham arrancado aquilo ali em cortes. Então, na verdade, animais até poderiam fazer um estrago próximo daquilo, mas não ficaria exatamente daquela forma, né? É muito linear. Depois eu responder a questão do Dudu, que é o seguinte: tem animais, bactérias? Tem. Podem fazer algo parecido com aquilo? Parecido,
Tá, pode. Agora, foi aquilo ali? Parece que não. Eu não acredito que tenha sido, né? Mas, assim, passível, esforçando muito a amizade, porque aí você tem uma seletividade ali entre o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido cartilaginoso, que foi consumido, e o tecido ósseo ficou. Né? Tem diferença de tecidos? Tem alguma explicação de por que as bactérias não atacaram ele especificamente? É o tecido mais duro do corpo. Então, assim, mas ainda assim improvável. É uma coisa que é anormal. O que eu tentei desmistificar do caso, eu tentei montar uma linha de raciocínio desse caso, é que é o seguinte, essa região, ela é criada várias coisas, inclusive até vinhedos, né? E alguns fungicidas, a maioria deles, na verdade, é a base de sais de cobre, né? Como o próprio sulfato de cobre, que é aquele azulado, etc. Ele é um fungicida bastante poderoso, e também é usado como herbicida. Então, ele pode ser usado para controlar mato, controlar pasto, enfim, né, pragas indesejadas, enfim. Só que ele é altamente tóxico. Então, se ingerido, né, ele começa a passar mal, e olha que curioso, os sais caramba, acabei de falar, tô ruim hoje, os sais de cobre, perdão, sais de cobre, eles podem causar hemólise, ou seja, destruição de hemácias. Então, comecei a ver isso aí, comecei a encaixar muito, sabe? Então, você toma um veneno que ele acaba destruindo hemácias e outra. Aí você pode usar contra a ingestão desses sais, pode usar, por exemplo, antibióticos. Mas se os antibióticos, por exemplo, forem os beta-lactâmicos, da classe dos beta-lactâmicos, como, por exemplo, a penicilina, que é um dos mais famosos e é bastante usado, né, largamente usado, ele também incentiva a hemólise. Então, isso aí começaria a explicar um pouquinho da ausência de sangue, né? Outra corroboração é que esse próprio alcatrão, essa substância de própria alcatrão que estava no lugar, ele pode também ser sangue seco, né? Até porque o alcatrão ele também pode ser extraído da destilação de ossos, né? Agora, então dá para osso virar alcatrão? Não dá. Então, essas relações que a gente vai fazendo, nem sempre são relações práticas ali para o caso, né? E aí o que aconteceria? Animais podiam fazer isso, sim, mas os animais têm preferência quase que absoluta por a região abdominal e genitais, porque são mais moles, mais fáceis de entrar. Por isso o menininho também lá acabou perdendo o pênis, porque uma região, ele começa a estufar, o saco escrotal, principalmente se for macho, não era o caso aqui, mas se for macho ele estufa, então ele pode ser penetrado ali, né, por ratos, vários, a gente até fez um caso disso, lá do caso Billings, lembra? Isso, do Lago Billings, né, que aconteceu algo parecido, até eu acho que foi um dos poucos casos que ninguém foi believer aqui no caso, enfim, voltando para cá. Então, geralmente é pelo abdômen, que não aconteceu. Então, talvez explicaria pela ingestão. Então, esse sal de cobre ele ficou nos intestinos do animal, afastando um pouquinho as bactérias, e aí, quando ele morre, né, ele está ali e tal, essa questão extravasa, essa toxina que ele tinha talvez ingerido ou sim bebido nela, porque ela também atravessa pela pele, ela acabou meio que matando a grama em volta, e por 2 anos não cresce mato. Aí, nossa, né, tipo, parece que tudo tá encaixando, né, tá tudo certo. Então, o animal, ele vai lá, bebe um sal de cobre, que é um herbicida, fazenda, então tem herbicida ali, ele bebeu, ele passa mal, ele começa a ter uma hemólise, inclusive esses antibióticos, eles, se usados, geralmente é usado, né, em combinação, ele causa uma hemólise ainda mais progressiva. Você pode ter até uma questão de uma doença prévia do animal, né, uma doença, por exemplo, autoimune de hemólise também, ou seja, destruição de hemácias do sangue, e ele morre. Ele então passa mal, ele se afasta, e o sal de cobre também dá alucinação, né? Então ele se afasta, morre, e aí esse líquido extravasa ali por uns 2 dias mais ou menos e acaba matando a grama, né? Mais ou menos assim. Então, nossa, parece que faz um sentido do caramba isso, né? Mas não dá, velho, não dá porque o sal de cobre é absorvível pela mucosa. Então, a boca e o pescoço, que foram as partes mais corroídas, seriam as primeiras a ser atacadas. Né? Aí depois também o pescoço ele começa a esbranquiçar. Provavelmente alguma reação química, dificilmente biológica. Por quê? Porque a decomposição ela não progride a partir dali. Então, quando você tem um esbranquiçamento, é fungo. Né? A primeira coisa que eu pensei, é fungo, deu fungo, etc., vai terminar de detonar no lugar. Não, mas por 2 semanas ela não avança. Então, ele teria que ter algum tipo de filme, uma espécie de verniz,
para que os fungos conseguissem atacar apenas a superfície e não conseguir atacar os tecidos duros, né, que os tecidos mal já tinham sido consumidos dali para adiante, então, porque aconteceu esse esbranquiçamento no crânio e no pescoço do animal, né, que foi a parte mais, aliás, a única parte que parece na foto, que foi arrebentada mesmo, né. E outra coisa, o sal de cobre ele é absorvido pela terra, mas ele é eliminado muito facilmente, embora, claro, a gente está falando, tem que falar sobre isso também, a gente está falando de uma região desértica, né, onde então o percolado, ou seja, a passagem da água pela terra, ela é muito mais rara e quando acontece, muito mais demorado, que poderia deixar os contaminantes no solo por mais tempo. Só que o cobre, ele não consegue matar todas as gramíneas da região. Então, alguma coisa deveria ter crescido. Mas poderia ser isso. Cara, forçando demais, mas demais a amizade, assim, que as toxinas se concentraram no abdômen, por isso não foi atacado, então teve um azar, algum filme, sei lá, talvez de umidade, né, aconteceu no local, mas mesmo assim, tipo, uma hemólise, mas, cara, uma doença hemolítica, você entende isso? Ela vai te matar antes que o teu sangue acabe. Né? Até porque quando o teu sangue está acabando, você morre. Tipo, né? Não tem como a doença não tem como. Né? Você tem, vamos supor, o ser humano, 3 litros de sangue. Você perdeu 1 litro, amigo, faleceu. Já era. Se ninguém te injetar um líquido muito rapidinho ali, você vai entrar em óbito. E aí, quando você entrou em óbito, a doença autoimune ela vai parar. Entendeu? Porque a questão do sal de cobre não é necessariamente que ela vai lá destruindo as hemácias, né? E se fosse, ainda ela deixaria o líquido. Né? E não é exatamente o que está acontecendo aqui. Parece que faz sentido? Parece que faz sentido, mas na prática, você jogar esses conhecimentos na prática, não parece que é o que está acontecendo. E aí, quando o Thiago, ele acrescenta essa questão do esmagar da árvore, aí eu não posso nem falar nada, porque eu não estava nem preparado para um troço desse, entendeu? Como é que você vai explicar se for deitado, né? Deu um vento, deitou, etc. Tipo, mas um vento o quê? Que tem 3 metros de diâmetro? Eu vou ser igual o cientista lá que diz que é microburst, né? Microtempestade de 2 metros, amigo. Sim, que derruba metro, só 2 metros. Porra, é um negócio de 3 quilômetros. Tem um canal no YouTube, quando eu tô sem nada pra fazer, tem um canal no YouTube, que eu não lembro até o nome, porque já tá nos meus favoritos lá, e é um canal gringo lá, que na verdade é um canal russo, que a diversão do cara é colocar numa prensa hidráulica, vários objetos e ficar prendendo ali os objetos e quebrando o objeto com a prensa hidráulica. Por que eu assisto isso, não me pergunte, mas eu assisto, tá? E aí, eu tava pensando aqui, fazendo uma conta de padaria aqui, se você pegar uma árvorezinha, mais ou menos uma árvore regular aqui, uma árvore regular, tá? E você soltar o carro do Clayton, que é um carro robusto, um carro grande, um carro de gente magnata, né? O Evandro sabe, que é um carro grande, entendeu? Sim. Uma marca aí de carros grandes, de gente rica. Se você soltasse de cima de um prédio, sei lá, sabe aqueles prédios tem muito nos Estados Unidos, aqueles prédios que são grandes. Prédio de garagem. Né? Prédio de garagem. Você vai a rampa com aquele troço lá e cai perfeito em cima de uma árvore. Tu não vai destroçar essa árvore. Não vai mesmo. Do jeito que... É por isso que eu tô falando, do jeito que o Thiago tá descrevendo aí. É a partezinha, por mais que eu tenha dó da égua, eu vou te falar que eu tô com mais dó da árvore. Que eu não... Agora sim, eu também tô com mais dó da árvore. Não, cara, tipo, eu não sabia desse fato, e, cara, muda muita coisa. Né? Porque, assim, esse fato por enquanto, eu tenho que me raciocinar sobre, mas é inexplicável. Eu vou te fazer uma pergunta, Thiago, que eu não conheço. Essa parte da árvore, porque realmente eu também não sabia. Tem fotografias, tem... Não, divulgadas não. Ou ficou só no relato do pessoal? Não, divulgadas eu procurei também, não achei, mas esse fato eu consegui na enciclopédia do UFO Encyclopedia do Jeremy Clark. Então lá ele fez pesquisa bem legal, tem as fontes lá, mas eu não achei a foto. Ele que fala isso também. Então assim, questionamento, será que não era possível, será que não é possível que de repente no relato algumas pessoas falaram, olha, ficou achatada assim perfeitamente, mas na verdade tinha sido tombado e tal? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, isso é óbvio. Só para deixar como terminação. Sim. Tomar suas próprias conclusões. Sim. Eu lembro que eu e o Cleiton, a gente fez um caso
da África do Sul, o caso Rosmide, e também tinha lá o achatamento de árvores. Em alguns relatos, os caras, eles falavam que as árvores tinham sido derrubadas e arrancadas e tal, não sei o quê. Em outros relatos eram só os galhos, alguns galhos que tinham sido queimados. Em outros relatos eram só as folhas, entendeu? Então, assim, não batiam, assim, muito. Uma coisa. Depois, nas fotos, você via que eram alguns galhos que tinham realmente caído, mas a árvore inteira não tinha. Então, pode ser que tenha sido apenas alguma árvore que caiu e se propagou essa meia-verdade, entendeu? Tipo um... Mas esse é só mais um detalhe, né? Porque, igual eu falei, eu só estou querendo colocar que a gente, para dar uma opinião mais científica, que eu entendo, né? Outra coisa que poderia ter causado hemólise também são, por exemplo... deixa eu fazer abrir um parênteses. Tá, desculpa. Porque eu sou burro, e eu sou bem burro mesmo, E aí você já falou umas 1000 vezes hemólise, e talvez nem todo mundo que está escutando a gente tenha noção do que é isso. Eu, por exemplo, destruição de células do sangue, células do sangue. Muito bem. Uma outra coisa que pode causar isso também é você usar anti-inflamatórios, né, dos não esteroides, né? Como geralmente a gente usa, inclusive em animais, né? Então, olha, uma outra coisa que pode fazer sentido. Só que, cara, é o que eu te falei, beleza, isso pode causar uma redução sanguínea, que nem como a moça que foi agora recentemente assassinada, que aí na autópsia o pessoal se assustou porque ela tem bem pouco sangue, né? Então talvez ali se encaixasse um pouco mais, né? Então você teve uma redução sanguínea e acabou, né, ajudando isso a entrar em óbito, né? Mas assim, cara, o restante fica, né? Até porque nesse caso é uma doença autoimune. O que eu estou querendo dizer? A interação entre o medicamento, a droga ou a toxina, né, ela invade a hemácia e ela altera um pouquinho de uma proteína chamada IgG. E aí, o que acontece? O nosso corpo não consegue mais reconhecer ela como células nossas, tá? Porque mudou o formato, as células reconhecem por forma. Então, como o formato mudou, elas começam a atacar aquelas células como se fossem inimigas, como se fosse uma célula invasora. Mas, obviamente, que quando você entra em óbito, essa reação ela vai acontecer por mais um pouco, claro, porque as células não morrem necessariamente quando o seu coração para, mas elas não vão continuar até o fim, tipo, exterminando o sangue até o seu amargo fim, como se, né, eu ódio de você. Então, cara, não dá para explicar isso, a ausência total de sangue com o uso do medicamento, ou mesmo, na minha opinião, nem mesmo com uma doença, né? Você teria uma redução, até aí tudo bem. Então, é só para dizer que eu tentei fazer uma pesquisa, vi que coisas fazem sentido, mas assim, na minha opinião, não consegue explicar. Aliás, eu acho que nem foi isso que ocorreu ali, mas não consegue explicar o fato em si, né? É um mistério de 50 anos, mais de 50 anos, gente. Não está querendo resolver eles aqui, né? Mas assim. Não, mas tenha certeza que alguns ufólogos aí vão falar, não, já resolvi. Alguns que adoram fazer isso, assim, sabe? Eles surgem do nada e falam que resolveram o negócio sem nem ter posto o pé em tal local. Tem vários, assim. Assim. Por isso que eu prefiro sempre deixar aberta a possibilidade de tudo. Uma explicação normal ou sem explicação. Mas é o que eu estava falando no episódio passado, né? Que o cara ele acredita numa bola de plasma, né? Que atravessa uma sala sem queimar nada. O cara acredita num microburst de 2 metros. Né? Ele acredita realmente, né, que o sal de cobre ele pode ter matado esse animal, até pode ter matado, mas não ia explicar o que está acontecendo lá. É o que eu te falei, então pega e faz na prática, faz favor, para ver. Não, isso não é ciência. Então faz um experimento e comprova que se eu colocar sal de cobre, você vai ficar com a cavalinha ali, a aguinha que seja, que animal que seja, até ser humano, sem sangue. Não, Evandro, vai, isso aí se atravessa encaixa. Uma bola de plasma por dentro de uma casa e faz ela sair inteira pela janela. Não vai, mano. São essas pela pessoas, própria definição. Não são essas pessoas que eu critico. E aí, só falar rapidinho dos agroglifos. É isso, é feito por homem. Mas ninguém conseguiu replicar os efeitos que o agroglifo produz. O verdadeiro. Isso, agroglifos e aeroglifos. O verdadeiro, vamos assim dizer, entre aspas, os verdadeiros. Ninguém conseguiu ainda. Aí tem os ufólogos de plantão de frente de tela de computador que não é gente que fez, aí busca aquela história dos velhinhos. Então é isso, você tem que provar. E se você não prova, você pode botar todas as teorias. Só não vai ter uma teoria quando você conseguir comprovar o que realmente ocorreu. Isso.
Perfeito. Então, Bom, nesse deixa eu caso. aproveitar aqui, fazer mais uma pergunta pro Biola, porque eu tô bem curioso mesmo. Eu tava dando uma olhadinha aqui enquanto vocês estavam falando ali, e no Colorado tem alguns tipos de roedores que são bem maldosinhos, assim, né? Sim, Tem um rato aqui que ele chega a caçar escorpião e uiva à noite ali. Tava dando uma tem que olhada. ser. O bicho é do mal mesmo, o bicho é assassininho e É que tudo. no deserto, né, cara? Ali você tem que matar Então. o mal. Não é Amazônia ali que não, beleza, tem água aqui, tem comida aqui, tem. Não, aqui é deserto, louco. Que ou você mata ou você morre. Acabou. Vou te fazer uma pergunta e pode ser que eu esteja falando uma bobagem total, como é de costume. Então você pode me corrigir e falar, porque eu tô curioso mesmo, cara. Aham. Eu tô intrigado com esse negócio, de verdade. Aham. É possível que de repente porque tu falou assim, por exemplo, o rato, ele vai nas partes ali, vai no abdômen, vai coisa Geralmente assim, mais mole, só que é. geralmente na parte mais mole. Mas se, por exemplo, essa égua tivesse machucada, por exemplo, já no rosto e no pescoço, se ela já tivesse com uma ferida exposta, seria possível que esses ratos, em vez de ter atacado o estômago, eles tivessem atacado, de repente, essa parte do crânio e da cabeça, uma vez que ela já está exposta? Então, legal a tua pergunta. Bactérias poderiam explicar, porque ela vai espalhando a partir da infecção primária, né? Só que ratos dificilmente, porque o pescoço ele tem músculos muito resistentes. Juro. Então, se eu sou um rato, mesmo que eu entre, então tem uma incisão. Claro, eu vou ser oportunista, eu vou entrar por aqui. E, geralmente eles vão com destino às partes moles. Né? Isso de seres humanos também, cara. Isso é muito comum. Quem for ler qualquer livro aí de autópsia, né? Até recomendo um que eu li recentemente. É meio que um romance, né? Que é O Segredo dos Corpos. É muito comum o cara colocar na mesa, começar a fazer autópsia, quando ele abre, começa a sair rato de dentro do corpo e tal. Por quê? Porque realmente eles entram por ferimentos à bala, por exemplo, ferimentos mínimos, né? E ficam mais na região dos órgãos, na região das vísceras. Então, o abdômen, por exemplo, é uma região que é bem preferida. Então, eu acho muito difícil que esse rato ele comesse apenas aquela parte. São músculos muito duros, sendo que você tem acesso ali a órgãos mais moles, mais palatáveis e até com mais gordura. Você vê, o pescoço, em geral, não é uma região que acumula tanta gordura assim, né? Ainda mais em cavalos. Então, acho muito difícil, tá? Bactérias, quem sabe? Mas, como eu falei, das bactérias, elas também não se encaixam muito bem no padrão que eu tô vendo ali. Não tô dizendo que não possa, é impossível. Não tô dizendo isso. Mas há muitos tipos de bactérias que eu ainda não vi, né? Então, eu não vou fechar que não é. Mas das que eu conheço, né, por exemplo, não faz tipo de corte. Eu fiquei muito curioso, porque, assim, esse caso, ele me lembrou muito, talvez tenha lembrado a vocês aí e tal, os famosos casos chupa-cabra. Isso, me lembrou também. Lembrou demais. Uhum. Só que ele não bate com esses casos. Isso que eu tô intrigado aqui, que eu tô com a pulga atrás da orelha. Porque esses casos chupa-cabras também tinha ausência de sangue, sei o que, feridas expostas, como se fosse ali uma coisa bem diferente, mas Só que chupacabras eram menores, tá? E Animais menores. E não tem mutilação, né? Não tem mais mutilação, incisão, exatamente. retirada do sangue. A mutilação, quando tem, é mínima. Não tem o descarnamento, não sei se isso existe. É só os furinhos local, né? Os furinhos e a ausência de sangue. Ausência de sangue. Ou alguns até retirada de alguns órgãos internos, coração, uma coisa assim, até por canudinho, por esse furinho, porque tem a ausência desses órgãos. Mas são casos bem raros. Essa questão de cortes limpos também não me assusta muito, porque animais fazem coisas, que eu já expliquei, né? Bactérias também fazem coisas que parece que foi cortado realmente a laser, né? E quando, por exemplo, ele fala assim, mas é compatível com queimadura que estava ali. Cara, mas a queimadura ela é apenas uma desidratação celular, então qualquer coisa que seque a célula, mesmo uma toxina, ela vai no microscópio, né? O tecido histológico, ele vai ser compatível com uma queimadura. Então isso você precisa de mais coisas para diagnosticar aquilo, né? Você precisa de alguma coisa de carbono, né? Alguma fuligem, algum tipo assim, para realmente provar que houve algum tipo de queimadura ali. Então, agora deixa eu só fazer uma pergunta aqui pro Evandro. Constatou-se também, os donos constataram, que o cérebro do animal e o coração não estavam presentes. O cérebro é até possível haver uma degustação ali, né? Vamos dizer assim, né? Uma predação. Agora o coração não.
O coração é um músculo que, Evandro, você sabe muito disso, muito melhor do que eu, mas um coração humano que é infinitamente menor do que o de um cavalo, ele é o último elemento que se queima numa cremação. Depois de tempo ainda, ele ainda continua ali, às vezes nem entra na cremação total. O do cavalo é muito maior, um músculo muito mais forte. Seria possível algum animal predar esse músculo, Evandro? Cara, forçando demais Em 2 dias. Não, assim, poderia, por exemplo, porque o que acontece, o coração, inclusive, do cavalo, ele é próximo da região da ferida, né, onde ela termina. Então ele poderia ter sido extraído, às vezes, pelo próprio ferimento. Mas a pergunta é, por que um animal que consiga entrar ali, ele vai retirar o músculo cardíaco? O músculo cardíaco... Desligar tudo ali, não né, é que ele não é nutritivo, sabe? Mas ele não é a coisa mais palatável, né? Talvez para um animal grande, um gato, um felino grande, aí tudo bem, né? Porque eles gostam de comer carne, eles gostam desse tipo de coisa. Mas um rato, por que ele vai pegar o coração se o fígado está um pouquinho mais abaixo? Né? É muito mais fácil de arrancar. E outro, o coração desse animal é realmente muito grande, inclusive para o ratinho que o Dudu comentou. E outra, ratos geralmente não levam alimento para a toca. Com exceção de filhotes, etc., mas o alimento é diferente. Né? Então eles comeriam no local. E aí os outros órgãos, então porque isso me chama muita atenção, porque a ausência do cérebro nem tanto, o cérebro pensa, vai para a decomposição junto, então decompôs o crânio, o cérebro vai, é uma massa e o cérebro é bem fácil de desfazer, né? Ele é uma massinha, só que por que o coração sumiu, velho? Isso também não me anda na cabeça. Agora, pode acontecer? Cara, tem que ter um rato muito doido, um leão que resolveu viciar em coração, sabe assim, umas coisas assim, que não acontecem, mano, sabe? Umas coisas que não é da natureza fazer. Mas poderia. Cara, poderia, né? Mas o sol pode também não nascer amanhã. Agora, vocês sabem o que foram feitos com os restos mostrais da Snip? Não. A gente sabe que ficou 2 semanas ali sem decomposição e depois... Pois bem, os ossos eram para ser um veterinário de lá, um tal de Wallace Larry. Ele cozinhou a pele e os tecidos restantes em 1968. E ele montou um esqueleto em uma plataforma de metal. Uniu os ossos por fios e parafusos. Aí a Skip e os ossos ficaram durante alguns anos em frente à Câmara do Comércio. E depois em um museu particular. Aí anos depois, mais de 20 anos depois, lá para os início dos 90, o Frank Duran, que era um especialista em marketing de uma empresa de seguros, a Dells, ofereceu os ossos no eBay. E eles conseguiram pagaram $50 mil pelo esqueleto completo da Skip. Da Snip, não Skip, Snip. É dinheiro, hein, cara? Isso que tava radioativo esse bagulho aí, hein? Eu adoraria ter, mas... Qual que é a minha exatamente. Vida, eu gostaria de ter também, mas eu deixaria dentro de uma caixa, uma coisa assim. Fazer tipo aquele filme de terror que tem que... Nossa, aqueles dois, o casal que faz de terror, que investiga negócio de terror, gente, eu adoro os filmes deles. Cara, Insurreição, não. É Insurreição? Que é da boneca lá, da boneca da Anne. Annabelle. Como é que é o nome do casal lá? É o casal. Tem um livro deles? Não, eu tenho vários, eu tenho todos os livros deles. Eu adoro. Agora eu esqueci o nome deles. O Edward Wenden. É o Ed e Lorraine Warren. Ed e Lorraine Warren. Isso mesmo. Casal Warren. Isso mesmo. Eu tenho todos os livros dele, cara. É fantástico. São fantásticos. Esses caras são malucos mesmo. Meu Deus do céu, cara. Eles são a gente, só que a gente é ET, eles são fantasmas. Isso, eles investigam. E demônios, essas coisas. Mas o legal dele, assim, que eles vão mais pra questão do relato, documentar, né? Documentar. Eles investigam. Explicar, olha, porque isso aqui e tal. Até tem, né? Até eles falam se pedir. Mas a parada deles é documentar, é pegar, relatar, registrar. Eu recomendo todos os livros deles. Todos que eles fazem. É muito bom. É muito bom. Eles eram investigadores. É muito bom. Sim.
Bom, E aí, compra esse esqueleto aí ou não, Cleito? Você compra Cara, aí? eu não. Tava olhando a Não, eu não foto aqui, compraria. realmente é bem maluco mesmo, cara. A foto da égua pendurada, são uns cavaletezinhos assim, tal, não sei o que, toda, sabe, parece coisa de museu mesmo, assim, mas é que geralmente, quando tu vai no museu, é alguns animais mais exóticos, né, do que uma égua e tal, não sei o quê. Mas que é mais exótico, esse aí foi morto por alienígena. Não, pois é, mas mais exótico que ser morto por um alienígena, realmente. Não sei, não tem, Quer né, dizer, cara? se é que for morto por um alienígena, mas que realmente é bem exótico. Mas que é estranho, né? Cara, olha. Concorda? Que é estranho. Porra, estranho? Estranho é pouco, velho. Estranho é o Cleiton. Não tem explicação pra isso aí, não. Isso aí é maluco, cara. Estranho é o Cleiton. Agora que eu vi também o esqueletinho dela, que o cara mexendo no esqueletinho dela. Sim, pô. Eu achei um site gringo aqui. Bom, tô olhando vendo. aqui. Vamos lá então. O negócio é o seguinte: fechamos isso aqui, agora vamos lá. Dudu, qual que é a sua opinião sobre o caso? Cara, Mureta? não. Mais um episódio Não, Mureta? eu sou- Vamos lá. O que o Dudu vai falar hoje? Vamos lá, Dudu. Ainda bem que você deixou ele por primeiro. Não, essa aí. Ó, eu nem aceito, Cleiton. Eu nem aceito, tá? Eu já tô antecipando o teu voto. Você é believer, que eu tenho certeza que você é believer. Ué, Porque mas se nem eu você sou, pergunta. filho, meu amigo, acabou, já crava. Já vai pro voto do Evandro, porque acabou. Entendeu? Dudu Believer, levanta as palmas. Essa daí, essa me pegou, cara. Esse caso me pegou mesmo. Tô tentando conjecturar uma explicação lógica e não consigo. E aí o biólogo que tá aqui do lado aqui não explicou? Ah, meu amigo, quem sou eu? Então, Não, eu expliquei, só que a minha explicação é uma bosta, só Tá. isso. Mas eu expliquei, A conta tem não um fecha, cobre né? A lá, conta o não fecha. A veneno, conta não fecha. se toxicou. Então eu Não tô mais fecha. pro lado do believer A aí, ó. explicação é ruim. Eu tô mais pro lado do believer do que pro não believer nesse caso. A conta não fecha. 70 para, como diria o Casagrande, 70% para sim e 60 para não. Não. 50% dá certo, É. 70% dá errado. Isso, chega junto aí, Tem esse Vandrão. gif, cara. Então, Cleitão, eu não acho que foi OVNI, mas assim, totalmente believer no caso, cara. É muito estranho, tem muita coisa que poderia explicar, mas não consegue. Então, até parece que foi um caso, sabe, assim, aquelas coisas montadas para atrair, assim, curiosos. Ah, vai explicando aqui e tal, não sei o quê. Aí tô quase fechando, aí não fechou. Aí volta, faz outra teoria. Tô fechando, não fecha. E assim vai, né? Então, assim, totalmente believer é uma coisa, para mim, inexplicável, né? Não dá para saber o que aconteceu ali. Parece, há indícios ali de eventos realmente, se não sobrenaturais, eu diria pelo menos extra-biológicos, né? Ou seja, a nossa ciência de biologia, ela não consegue explicar isso aí muito bem, pelo menos até hoje. Então, com certeza, believer nesse caso de hoje. Não, agora acabou. Cara, Gente, esse é o Não, último o Thiago episódio. ele pode ser. Esse é o último episódio de E Ufologia o Digital. voto do Thiago vale O Evandro é 99%. Então, Não, vai decidir. Acabou agora. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Acabou o podcast, não tem mais episódio. Acabou agora. O Evandro é believer, não tem mais episódio. Acabou. Esse foi o último episódio, última temporada, não vai ter mais. Demais, Tchau, cara. gente, até a Como é que vai próxima. explicar? Meu Deus do céu. Não tem muito mais o que falar. Como é que vai né? explicar a árvorezinha ali, cara? É um raio que caiu. Mas nós fizemos Mas nós fizemos vários casos que não tinham o que explicar. Teve um que só falou que era um anão voador, porra. Não, mas você não deixou acabar a ideia, cara. Eu tava montando uma rede só, cara. Sim, uma rede do anão voador. Você não deixou eu terminar, mano. Bom, vamos lá. Agora é o padrinho, né? O padrinho. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que o padrinho aqui acabou de mandar um link aqui, cara. Porra, que massa isso aqui. Que legal esse negócio aqui. Ele mandou. É uma história em quadrinhos, em espanhol, do caso. Cara. Tipo do Didi, que tem também o dossier dos discos. Dossier, com R mesmo. Dos discos voadores. É um cartunista muito famoso. O que ele fez são 3 séries fantásticas de casos desenhados. E esse da Snip eu mandei para vocês aí. Depois vocês podem colocar na descrição do podcast, porque é bem legal. É em espanhol, então é fácil de entender. Olha como é que é diverso o mundo da ufologia aí, cara. Cara, que muito mais legal. uma que eu não conhecia aí. Sou believer. É believer de que é inexplicável. Eu não posso cravar o que é, mas eu sou believer de um caso inexplicável, real, que a gente, mas não tem uma explicação. Eu sou believer. Fechamos um episódio
onde todos são believer. Mas também, né? Olha o Vamos caso, unidos, né? Vamos unidos cantando de mão dada, eu acredito. Né? Parece a torcida do Grêmio contra o rebaixamento, né? Eu acredito. Eu acredito. Não machuca os nossos ouvintes gremistas, pelo amor de Não, Deus. Eu quero acreditar. Não tô machucando, tô só fazendo uma referência, nada, jamais. Eu jamais discursaria com ódio, porque esse é o seu papel. Eu jamais faria isso. Jamais roubaria o seu Você papel. sabe que eu não faço isso, né? Porque semana passada a gente fez um caso sobre o Chico Xavier aí e tal. E aí eu tô mais calmo agora, eu tô numa nova fase. Eu tô Sim. num momento diferente da minha vida. Dudu Paz e Amor. Eu Isso. sou um piá novo. Um garoto renovado aí, muito obrigado. Parabéns, Dudu. Parabéns, tava precisando mesmo. Isso mesmo. Até porque realmente assim, eu tô começando a ver o lado bom de ser amigo de vocês. Entendeu? Nossa. Tô começando a ver, agora eu tô começando a enxergar o lado bom. Entendeu? Nossa, velho, o que você tá fumando? Dá um pra mim aí. Não é porque é que no caso de vocês dois, tá? Não você, Thiago, não você. No caso de vocês dois, leva tempo pra ver um lado bom da amizade, mas tá chegando esse dia. É tóxico que ele tá usando. Ele tá usando alguma coisa. Tóxico. Meu Deus do céu. Bom, então é o seguinte, gente. Fechamos por aqui um episódio com total believeridade. Olha só, hein? Isso aí, raro isso aí. Verbete, total believeridade. Todo mundo believer, uma paz, uma harmonia tremenda, né? Então agora só resta as despedidas finais. Vamos lá. Evandrão, tuas despedidas, tuas considerações finais aí. Cara, então, eu só queria mandar um abraço aos nossos patrocinadores, a Montink, a Patagônia aí, nossa patrocinadora. Pra mim é patrocinador. Esporádica, mas A gente também pessoal da Belas Artes. A gente também é bem facinho também, né? Claro, a Patagônia deu uma caixinha pra nós, né? Também já. Não, isso não é nada. Eu que vou arrancar uma árvore lá, duas árvores na casa do Clay, lá por causa do troco de cerveja. É muito facinho, cara. Mas se for pra arrancar uma árvore, que seja Patagônia, então, né? No mínimo, né? Não, ele que não, eu não preciso nem falar, o Clay não vai me vir com outra coisa lá. Né? Então, Dudu, tem uma coisa que eu não sou, é mão de vaca. Não, isso é verdade, Clay. Tem uma coisa que você não é, porque o diferente do Evandro, você realmente é um cara diferenciado nesse quesito. Parabéns. Cara, é um acidente que a cerveja tá quente. Cara. Um acidente não é de propósito. É um acidente. O fato dela ser daquela marca barata e ruim é um acidente também. Quando cerveja ruim, você que tem cerveja ruim aqui, meu maluco. Tá maluco? Tá indo na casa de outra pessoa, tá confundindo aí, ó. Bom, mas vamos lá então, Evandrão. Então tá, mandar não sei se escutaram aí também o pessoal da Belas Artes. Eu vou mandar um abraço aqui pros últimos que postaram no nosso grupo aqui, ó. Então, o Sidney Sá... não foi esse que foi eu que postei. Só que em relação a ele... Então eu queria mandar um abraço pro Evandro aqui. Não, mas é que eu citei ele aqui, por isso tá o nome dele ali. O Bruno, o Léo, tem aqui... Vamos ver quem mais aqui. O Jeff, nós sempre, né, cara? O Márcio Coxa, como sempre, semana passada tava aqui também. O Walter, o Chui, Paulinho... O Eduardo Punga, nossa, cara, o Eduardo faz tempo que eu não converso com ele, hein? Ô, Eduardo, o que aconteceu contigo, cara? Vou mandar uma mensagem pra ele aqui. O cara tinha até me chamado para fazer um capítulo lá e não saiu o projeto. O Ribas, olha só, né? Um abração pro Ribas aí, Apareceu. Darlan e o Dudu Santana, tá aí. Então, um abraço para vocês aí, só para dizer, agora são 9h37. Dia 4. Então é isso aí, aquele abraço. É isso aí, então. Dudu, chega junto. A mente aberta. Bom, mandar um abraço aí, em especial aí, pro menino Thiago. Agradecer aí pela sua participação aí nesse humilde podcast. Afinal de contas, já que você é padrinho, se ferrou, vai ter que participar essa e outras vezes. Então, muito obrigado. Muito obrigado por trazer um caso aí muito legal. Pô, que caso bacana. E olha, eu não gosto de puxar o saco da gente, não. Mas eu vou dizer, o episódio de hoje ficou massa demais. A gente tá de parabéns. Puxa, queria parabenizar vocês, 3 principalmente, porque vocês fizeram um episódio muito bom. Muito obrigado. Um abraço pra você. Tá vendo como eu tô numa nova fase? Nova fase, hein, cara? O Dudu fechando o episódio, sem xingar ninguém, sem falar nada. Sem discurso de ódio. Sem discurso de ódio. Um super abraço. Muito obrigado pela... Eu vim hoje... Cleiton, vamos esticar mais uns 10 minutos que ele não vai aguentar. A minha participação encerra aqui, que é o meu fechar com chave de ouro.
elogiando vocês. Muito obrigado pela participação. Bom, é isso aí então. Chega junto agora a despedida final, as considerações finais do nosso padrinho Thiago Tiquete. Bom, gente, primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Adoro estar aqui com vocês. A gente ainda vai fazer um programa ao vivo, no fundo de quintal, numa mesa de bar. A gente ainda vai fazer isso. Com um churrasquinho ali. Enquanto tá falando, o Cleiton vai lá virar o churrasquinho, não sei o quê. Vamos gravar isso ao vivo. A gente vai fazer um negócio desse. Fechou. E no mais, gente, que mais gente participem do podcast de vocês, que assistam, que ouçam, que vejam o site, que visitem a página de vocês, www.ufologiadigital.br, onde tem os melhores produtos, as melhores camisas, mais bonitas, camisa. Eu tava olhando aqui. Vale muito a pena. E estou sempre à disposição. Os meus afiliados pedem, o titio aparece. Isso aí, valeu. É isso aí, você acabou de ouvir agora Thiago Tiquete, o nosso padrinho, que estava ali agora com seu pet. É menino ou menina aquele... Essa é a Leia. É a Leia. A Leia tem o Luke. O Luke tá lá embaixo, a Leia tá aqui em cima. Aí, ó. Mesmo nome da cadela do Gerson. O Gerson, mesmo nome. E ele também é fãzão Star Wars, tem tudo, a dica dele é tudo temático. Leia Expert Cat e Luke Expert Cat. Aí, ó. Tá pensando que... nome e sobrenome, tá achando que não? Bom, gente, o negócio é isso aí, então, né? Muito obrigado você que está nos ouvindo até agora. Eu queria deixar aí as nossas considerações a todos vocês que estão nos ouvindo de todos os lugares do Brasil e todos os lugares além mar. O Ufologia de Quintal é ouvido em todos os continentes, está em todos os continentes. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem da América, da Europa, da África, da Oceania, da Ásia, né? Vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado. Minha gratidão a você que nos ouve até esse momento. Tá? Fechamos assim, então. Olha, se prepare que no próximo episódio. Sabe por que o Dudu tá paz e amor hoje? Sabe por quê? Ele tá guardando todo o discurso de ódio pro próximo episódio. O próximo episódio vai pingar fogo. Se prepare, tá bom? Então, um beijão no seu coração. Fique com as bênçãos do Criador e não se esqueça: quem procura, acha.